Boa noite, pessoal. Boa noite. Luz da mente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterno a todos, muito axé. Vamos dar início então aos nossos estudos da quarta-feira, retomando o estudo da física quântica, que é um estudo que a gente tenta realizar aqui como forma de estabelecer uma ponte, né, entre a ciência e a religião, ou a espiritualidade, tá? Vamos ver aqui o que a gente pode mostrar de interessante para vocês. Só ver uma coisinha aqui, parará. Tá muito lento. Muito bem. Consegue enxergar mais ou menos aí, pessoal? Ah? Dá ou não dá? Ainda bem que é só gravar. Muito bem, vamos lá então. Hoje a gente vai entrar numa nova fase de estudos da física quântica. Lembrando sempre que todos esses estudos ficam gravados, tá? A gente coloca eles em DVD e a gente passa lá para a nossa videoteca, tá? Depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, todos os estudos de Umbanda estão no nosso site. Esses estudos de física quântica, os outros não estão, porque o site, você sabe, o site tem problemas técnicos, tudo, mas alguma coisinha está lá. Mas o de Umbanda está completo. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais em física quântica, no site tem alguns estudos só. Mas todos os estudos que foram dados até agora, até hoje, tá? De física quântica, está tudo lá. Tá? Que são aqueles DVDs de capa branca lá, tá? Que são novos. Tá? Os de azul são de terceiro, tá bom? Hoje nós vamos entrar no estudo de física quântica desse livro, O Tal da Física. Esse livro, se eu não me engano, foi o primeiro livro a ser lançado sobre esse assunto. A primeira edição desse livro foi em 1975. Tá? O autor desse livro chama-se Fritjof Capra, ou simplesmente Capra. Tá? O Tal da Física. Esse cara aqui, não sei se está encarnado, eu não pesquisei, mas acredito que sim. Físico e teórico de sistemas, é um dos diretores fundadores do Centro de Ecoalfabetização de Berkeley, Califórnia, que promove a divulgação do pensamento ecológico e sistêmico nas redes de educação primária e secundária. Ou seja, o cara é meio crânio aí, tá? E esse livro, ele serviu de referência para toda a física quântica, para todo o estudo de física quântica que nós temos hoje. O desenvolvimento da física quântica. Basicamente, ele preparou pessoas digamos assim, para repassar essa questão da força. A física quântica, ela é como se fosse quem leva ela com uma espiritualidade, que foi o caso dele, você acha muitos paralelos entre essa física moderna, chamada nova física, que é a física quântica, e o misticismo oriental. Ou seja, o esoterismo oriental. Vê muita ponte nisso. Muito ponto em comum. Muito ponto em comum. Aí um dos livros desse cara aqui, que é muito legal, chama-se O Ponto de Mutação. Ele fez vários livros assim, fantástico. Fantástico. Eu, por enquanto, só tenho esse aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Sabedoria em comum, mas tudo assim, tudo fazendo pontes, né, entre a ciência mística, a ciência do esoterismo oriental e a ciência, e a nova ciência, a nova física, conhecida também como física quântica, física do átomo, física do microcosmo. Tá? Bom, vamos tentar passar para vocês alguma coisa a respeito. Tá? Esse livro aqui é muito interessante. Já avisando que nós vamos passar só a segunda parte. Depois que eu terminar de realizar esse estudo, esse livro vai para a biblioteca. Quem quiser ler, tá? É um livro muito bom. E inspirou pessoas, como eu estava falando hoje, pessoas, por exemplo, como Amit Goswami, que tem um livro muito interessante.
aquele livro lá de baixo, aquele livro azul lá de baixo, lá, que é o maior da ponta de cá, o Universo Autoconsciente. Tem um livro também que fala sobre isso. E o grande professor Laércio Fonseca. O grande professor Laércio Fonseca também. Esse cara aqui é um grande inspirador. Esse livro ele foi best-seller. Aqui diz assim, ó, mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo. Esse livro aqui virou filme na década de 80. Existe um filme chamado O Tal da Física. O filme virou filme. Olha só o que é é uma maravilha. Virou filme. Tal da Física. O nome do filme é Tal da Física. De Capra. Um cara muito bom. Eu não vi o filme, mas disse que é muito bom. Então a gente vai estudar esse livro da segunda parte dele. Porque a primeira parte ele fala sobre a física, como é que nasceu a física, o que é a física quântica, tudo que a gente já passou e está lá nos DVDs. E a gente vai tentar passar para vocês algo um pouquinho novo, que versa sobre esses paralelos que ele faz. Tanto é que a segunda parte do livro chama-se Paralelos. Tá? E a gente começa hoje com o primeiro capítulo dessa segunda parte dos Paralelos, que é o capítulo que versa sobre a unidade de todas as algo que num primeiro momento pode parecer muito fácil, né? Muito simples, a unidade, coisa. A gente já fala isso já várias vezes. Ele já está há um tempo com a gente aqui, já escutou isso 1 milhão de vezes. A gente sempre está falando unidade. Mas, como nos ensina o mestre Ramatiz, a gente só aprende na repetição. Por isso que tem muita coisa dos livros de Ramatiz, muitas perguntas que são repetições. Mas nenhuma resposta é igual a outra. Se vocês acharem uma resposta igual a outra, relacionada à mesma pergunta, vocês, por favor, me mostrem. Ramatiz ele nunca repete a resposta. Na verdade, ele dá o início da resposta, parecido com a resposta anterior, e o final, a finaleira, a conclusão, ele dá um enfoque diferente. Por que ele fala isso? E por que os livros de Ramatiz normalmente são perguntas e respostas? Porque nós somos desconcentrados. A gente lê um texto, a gente não entende nada. Pergunta e resposta é mais prático. É como se fosse um diálogo. O ser humano gosta muito de tagarelar. É o diálogo. Então ele ensina através desse método didático. Tá? Muito bem. Segunda parte, os paralelos entre a nova física e o misticismo oriental. A unidade de todas as coisas. Primeiramente, vamos começar com a visão oriental do mundo, ou seja, do cosmos. Segundo a visão oriental, olha só, esses tópicos aqui é relacionado a textos orientais antiguíssimos, que vocês vão achar muito paralelo com alguns postulados da nova física. Olha só que interessante. A consciência da inter-relação dos eventos. O que ele quis dizer aqui? Que todos os eventos, todas as coisas, tudo que está no universo, nisso que nós conhecemos quase nada, ou tudo que nós conhecemos quase nada, tudo está interrelacionado. Então, na visão oriental, há uma verdadeira consciência de que tudo que acontece está interrelacionado. Qualquer coisinha que aconteça aqui no planeta Terra se interrelaciona com qualquer planeta do forte. Um pouquinho. Universo. Não é só o que acontece no Brasil, acontece no Japão. Aqui a visão oriental é no universo. Claro que isso, para um ocidental crítico, lógico, racional, aqui o cara fumou um baseado, anda terceiro, o cara tá doido. Tá? Outra coisa, a manifestação de uma unidade em todos os eventos, em tudo que acontece, há sempre uma manifestação de uma unidade. Outra coisa, terceiro tópico, todas as coisas são partes componentes da realidade última. Tudo que existe não passa ou não passam de partes que compõem essa unidade ou essa
realidade última. Ao qual, no hinduísmo, é chamado de Brahma. No budismo, Dharmakaya. Vê, Dharma é o contrário de Maya. Maya, Dharma. Dharmakaya. E no taoísmo, o grande Tai Chi, ou a grande energia. Tai Chi, grande, Tai Chi, energia cósmica. Tá? Que cria o caminho, o fluxo natural de todas as coisas, que é o Tao. Tao não é Deus. Deus, os chineses, é o grande Chi, Tai Chi, a grande energia cósmica. Hinduísmo, budismo e taoísmo chinês. 3 grandes correntes, né? Que falam, na verdade, da mesma coisa. Então, todos os eventos são interrelacionados e são partes componentes da realidade última. Na verdade, da única realidade que existe. Já começamos com o pé esquerdo, né? Muito bem. Qual é a visão da física moderna? Aqui. Desenhamos um círculo. Esse círculo representa o reino natural, o nosso universo. Cada pontinho vermelho aqui representa os eventos, pessoas. Todos nós estamos, digamos assim, de uma certa forma, mergulhados no universo, no reino natural. Então, cada ser, cada coisinha, cada planeta, cada coisa é interrelacionado, ok? A uma determinada unidade cósmica, e tudo, na verdade, cada pontinho representa uma parte do... Peraí, olha só. Nós somos uma unidade ou nós fazemos parte de uma unidade? Esses eventos, no caso. Essa unidade que está, como está mencionado no texto, essa unidade é Brahma. Tá? Nós somos, na verdade, os eventos. Ah, tá. Parte da unidade. Fazemos parte da unidade, tá? Partes da unidade, ou partes do todo. Essa unidade, essa uma unidade, é o próprio cosmos. Nós somos, na verdade, os eventos. Por isso que a única realidade que existe é Deus. Então eu não sou eu. Não sou sua parte de Deus. Olha só. Sim, agora que a gente já estudou tivemos uma porrada de aula de física quântica, agora é mais fácil, né? Com certeza. Mas pega o cara pela primeira vez, o cara, como é que é? Fica complicado. Mas vamos tocar. E veja bem, o estudo hoje é um paralelo. Segundo livro, pode falar. O cara pela primeira vez mesmo. Ah, opa. Eu vou te dizer o que disseram para mim a primeira vez. Não pensa que tu saiu daqui do Brasil mesmo. Me disseram isso. Como é que o Cláudio falou? E quando começar a falar Quando sozinho, começar a falar sozinho, aí tu tá já entendendo era. as coisas. O Cláudio. É mais ou menos assim. né? Ó, Mas é bom. olha só. A visão da física moderna, da chamada física quântica. Todos os objetos quânticos são interdependentes e interconectados. Isso foi feito num laboratório, tá? Foi feito um teste da seguinte forma em laboratório. Não me pergunte como, que eu não vou saber responder para vocês. Mas foi feito, tá? Olha só. Todo mundo sabe aqui o que é um elétron, o que é um próton, o que é um nêutron? Não? Não? Já ouviu falar em átomo? O que é um átomo? Um átomo é isso aqui, ó. Consegue ver? Visualizar? O átomo é assim, ó. No núcleo do átomo se encontra a massa. Onde aqui nós temos dois tipos de partículas atômicas. A gente chama de prótons e nêutrons. Tá? E uma terceira partícula, que é essa aqui, ó, que ela gira em torno do átomo. Essa partícula chama elétron. O elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então, mais ou menos esse desenho que eu fiz aqui. O núcleo do átomo, prótons e nêutrons. O próton é positivo e o nêutron é carga nula. E o elétron, que fica girando
numa órbita em volta do núcleo, que é o elétron. Mais ou menos o que faz os planetas em volta do Sol. O equilíbrio. É o equilíbrio, tá? Ok? Uma coisa eu entendi. Não, eu já vou chegar aqui. Não, mas é tranquilo. Física quântica é isso aí mesmo. Isso. Aos pouquinhos tu vai pegando as coisas, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Tá? Olha só que interessante. Olha o teste que os caras fizeram. Os caras pegaram um elétron, que é esse pontinho preto, elétron é carga negativa, e separaram um outro elétron, que também é carga negativa, a uma distância mais ou menos de 1 ano-luz. 1 ano-luz é a unidade que os astrônomos utilizam, né, para medir Não foi no planetas. CERN que eles fizeram aquela pesquisa? Hum? No CERN. Não sei. Nós vimos. O que acontece? 1 ano-luz dá mais ou menos 9 trilhões e meio de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros é 1 ano-luz. Só que tem uma coisa, ó. No elétron tem uma coisa chamada spin. Spin é a rotação do elétron. Porque o elétron, ele é uma partícula, ele tem massa, só que ele não é estático. Além de girar em torno do núcleo, ele gira em torno de si mesmo. É igual ao planeta. Igual ao planeta. Olha só. Umas coisas por isso que o micro imita o macro imita o micro. Tá? Então esse elétron girando essa seta aqui para cima é um determinado giro do elétron. E esse aqui gira de uma outra forma. Tá? Ele gira, digamos, numa outra órbita em si mesmo. Só que tem uma coisa, esses dois elétrons, a palavra técnica que eles usam é singlet, é correlacionados. Eles correlacionaram, é como se fizessem dois elétrons se conhecerem. Quando dois elétrons se correlacionam, o que acontece? É que nem uma engrenagem. Se uma engrenagem anda para um lado, a outra anda para o outro lado. Numa engrenagem, vou fazer um teste. Nunca tu vai ter duas peças que giram no mesmo sentido. Se um gira para um lado, o outro gira para o outro. Isso que é um elétron correlacionado. Só que eles separaram esses dois elétrons numa distância de 1 ano-luz. Que é quase 10 trilhões de quilômetros, cara. Só que um num spin e o outro num outro spin. Por quê? Se estão correlacionados, um gira para um lado, o outro gira para o outro. Isso é correlacionado, isso é símbolo. Ok? Olha que louco. O que os caras fizeram? Eu não sei como. Os caras pegaram e simplesmente alteraram o spin ou a rotação rotatória desse elétron. Passaram, vamos supor, para baixo. O que aconteceu? O outro virou. Instantaneamente o outro virou. Estão os dois a uma distância de quase 10 trilhões de quilômetros. Isso nós chamamos de ΔT. ΔT significa variação do tempo foi zero. Ela foi instantânea. Ela foi quântica. A velocidade, na verdade, aqui, ó, a velocidade, tecnicamente falando, ela foi infinita. Acabou com Einstein, né? Porque Einstein diz que a maior velocidade que existe no universo é a velocidade da luz, né? Que é 300 mil km por segundo, aproximadamente. Acabou com Einstein. Por isso que Einstein detestava a física quântica. Não gostava de física porque ele derrubou um monte de coisa dele. Tá? Então, qual é a visão da física moderna? Dentro desse pequeno exemplo aqui, tem muitos outros, aqui foi testado no laboratório várias vezes, tá? Que até um teste físico para ser postulado, tá? O que acontece? Eles têm que testar, retestar, medir, remedir, tem que fazer vários testes em laboratório para poder postular isso. Sair em revista de ciência. Sim. Não é assim, os caras são muito chatos, física é muito chato com essas coisas. Então o que acontece? Qual foi a conclusão que chegou alguns físicos? Que todos os objetos quânticos, o que é um objeto quântico? São as partículas de um átomo. Eu já vou explicar com mais detalhes. Tudo isso aqui, ó, todas essas partículas, elas são interdependentes e
interconectados. Mas só que isso foi feito só com 2 elétrons correlacionados. Pergunto para vocês. Todas as partículas atômicas estavam em estado singlet na cosmogênese, ou seja, no Big Bang, onde todas essas partículas atômicas elas não estavam unidas num determinado ponto. Se elas estavam unidas, elas não estavam em singlet, elas não estavam correlacionadas. Depois o que aconteceu? A explosão cósmica e a expansão do universo. Todas as partículas atômicas, prótons, nêutrons, até hoje não permanecem correlacionadas. Então, se eu mudar um spin de um elétron, qual é a tendência? É eu mudar o spin de todos os elétrons do universo. Então, tudo está interconectado e interdependente. Só que tem uma coisa, meu velho. Na apometria, tá? Quem pratica apometria, tá? Quem já leu um pouquinho da apometria, se realiza esse trabalho de mudar o spin de um determinado obsessor. Porque se o cara tem corpo astral, o cara tem elétron. Se o cara tem elétron, os elétrons têm um spin. Se eu mudo um spin e eu mudo todos os spins do universo, tudo é colapso. Sabe por quê? Por exemplo, eu tenho uma determinada frequência vibratória. Se eu mudo o spin dos elétrons que compõem esse corpo físico, eu não vou permanecer o mesmo. Eu vou mudar a minha frequência. Mudando a minha frequência, o que acontece comigo? Eu entro em colapso. Meu sistema entra em colapso. Porque ele está habituado a trabalhar, a minha máquina biológica está habituada a trabalhar numa determinada. Se eu mudo a frequência, se eu mudo a rotação dos elétrons, eu mudo todo o sistema vibratório energético, inclusive dos meus chakras. E aí vai. E aí vira um efeito dominó, né? Derruba uma peça, a coisa vai. E aí? E esse teste que eu fui feito no laboratório? Mas a mudança ela não é necessária. Como assim? Por exemplo, quando tu fala até da mudança da gente, se a gente muda a nossa frequência, tudo é uma evolução, isso não é um aprendizado. Mas isso não é mudar a frequência, eu estou mudando a rotação do elétron. Eu estou mudando uma parte física, não estou falando de moralidade. Eu estou falando. Eu estou associando, tá? Claro, não. Calma que eu estou e associando aí, já tudo. Agora eu vou chegar naquela coisa que a Xana falou. Mas o que representa um átomo para nós? Né? Já que a gente está falando de elétron, o que representa um átomo para nós? Olha só. Nós somos feitos de. Que tipo de corpo nós temos? Físico, duplo, astral, mental, causal, múltiplo e átmico. Dentro desse reino natural. Certo. Então, todos os corpos. O que é feito todos os corpos? Órgãos. Claro que alguns corpos com órgãos mais sublimes, outros corpos com órgãos mais densos. O corpo físico tem órgãos, né? Coração, pulmão, órgãos. Órgãos internos. Okay? Não constitui um corpo. Depois vem os tecidos, que o tecido forma os órgãos. Vamos diminuindo. Depois nós temos as que formam os tecidos. Ainda bem que tem uma química aqui também. Depois vem os compostos. Do que é feita uma célula? Composto químico. Hidrogênio, carbono, aí vai. Não é. Depois vem os da chamada tabela paranoica, como eu digo, não é tabela paranoica, né? Porque aquilo ali é paranoico, né? Aquele cara tem sido paranoico. Elemento. O que é um elemento químico? Ou seja, o teu corpo, na verdade, não passa de átomo, não é nem célula. Eu consigo curar uma célula. Consegue curar. Se tu, primeiramente, se o remédio, às vezes, mesmo que inconscientemente, tu atinge o átomo. Ok? Porque o átomo, com certeza, ele está numa frequência diferente. Aí sim. Aí vamos para nós. Do que é feito um átomo? Partículas atômicas. O que é uma partícula? Próton, nêutron, elétron e muitas outras aí que por enquanto a gente não vai dar para vocês. Tem os férmions, tem os bósons, tem os gluons, tem os quarks, e vai embora. Bóson, da teoria de bóson.
férmions e bósons. Aí vocês vão entender. Foi uma nova pesquisa que eu fiz esses dias. O férmion são partículas que produzem massa. E o bóson são partículas que produzem força. Ai, eu li a teoria do bóson. Férmion Eu não energia, falava férmion tanto. massa, orixá. O bóson, força. Força, Exu. Ai, que Foi lindo. uma pesquisa que eu fiz esses Que dias. lindo. Depois eu passo para vocês. Atualização. Ai, A partículas atômicas, ok? Mas aqui o que a gente estuda? Próton, nêutron e elétron. Porque tudo, todas as subpartículas, tudo, para aqui é próton, elétron, não adianta. Porque se ele quebrar o elétron, o que acontece? Isso é microsegundo, ele se divide em várias partículas, tá? E depois ele volta. Porque quem produz elétrons são os leptons, que parte dos férmions. Tá? Então o que acontece? Ele parte, ele volta, mas em seguida ele volta de novo para o elétron. Então para nós não interessa estudar subpartículas, isso é só uma pesquisa que eu fiz, tá? Para entender a questão da convergência Orixá e Exu. Tá? Que realmente Orixá e Exu estão muito mais presentes do que a gente imagina. Tá? Então o que acontece? Partículas atômicas, aqui. De onde é que vem essas partículas atômicas? Vocês lembram da porrada? Energia. Que é uma energia que se converte em eletricidade, magnetismo. Isso tudo é átomo. Toda fonte de eletricidade, magnetismo, movimentação, luz, cor, tudo parte do átomo. O átomo é a fonte de energia. Não é uma célula. Vocês vão desculpar. A biologia estuda muita propriedade, que aqui já parte para a biologia. É biologia. Célula para cima é biologia. Composto químico, elemento químico, está na química. Átomo na física. Não, mas então, o pessoal da química, né? Estudar elementos químicos, compostos nas reações, tudo mais, né? Tá? De onde é que veio o forrá? O axé cósmico natural, o chamado fluido cósmico natural. De onde é que vem, do que é composto o axé cósmico natural? Orixá e Exu. O que é Orixá e Exu? Deus. É isso que eu te falei, isso nos livros. Até hoje eu não encontrei uma detalhada assim. Ele só dá uma. Mas tá certo. Mas né? esse do Preto Velho eu gostei porque ele deixou bem claro. Não, tá Pô, eu certo. gostei. Tá certo. Sinal ele tocou no assunto que eu já tinha comentado conosco. É um livro muito bom. E fala da pineal também. Uhum. Tá? Mas- Bom, mas aqui o que nos interessa hoje é o quê? É o átomo. Então olha a importância do átomo. Mas volto a perguntar para vocês. Essas partículas atômicas que compõem o átomo, partículas, subpartículas, tudo, elas não estavam já correlacionadas em si, lá no início? Mas todas as coisas não estão correlacionadas? Mas eu te pergunto, mas se eu mudar um spin, eu vou mudar. Mas se eu mudar a frequência vibratória do meu corpo, vai dar problema. Não é frequência moral, não é isso. Vamos dar frequência física. O meu corpo, ele trabalha em uma determinada frequência. Os meus chakras. Não, mas pra tu dar um salto quântico, tu não tem que acelerar ou diminuir a tua. Os dois espíritos, sim, como tu disse esses dias, às vezes um espírito não enxerga o outro porque Não, isso é nível quântico. Isso é nível quântico, é nível e subnível. Não é um salto quântico aí, tá? Meu, é outra história. Mas Quando aqui. tu muda o. Como é que é o nome ali? Spin. Quando tu muda o spin, tu vai estar invertendo os polos, basicamente. Sim. Por isso que eu te pergunto. A polaridade do homem, ela é mais acentuadamente polaridade positiva. E da mulher é negativa. Se eu mudar a minha polaridade, eu vou mudar para negativa. Eu vou entrar em colapso. Na verdade, então, É isso que eu estou dizendo. Vai dar problema. Fisiologicamente, biologicamente, vai dar problema. De fora, que a gente também não enxerga, né? na verdade, é igual um carro. O carro não pode inverter os polos da bateria, ele não vai aceitar. Exatamente. Explode e não A questão da apometria, sabe o que os caras fazem? Está no livro do Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, se vocês quiserem. O Dr. Lacerda sabe como é que trabalhava? Uma preta velha disse para ele assim: meu filho, eles estavam tentando dominar o Mago Negro. Então não dá espírito. Aí a preta velha disse: filho, muda o spin por contagem de pulso. Mudar o spin? Aquele spin? Muda o spin. Ele começou Os pulsos. por pulsos magnéticos e mentalizando a inversão da polaridade do spin, aquele magnético desmaiou. Mas eu pergunto para vocês, se tudo estava correlacionado, como é que isso não afetou a todos nós também?
Não. Forrar é a produtora de partículas atômicas e produtora de átomos. É uma energia produtora. Tá? Aqui, pega esse elétron. O que é esse corpo físico? Resumindo, ele é átomo. Ele é átomo. Trilhões, quadrilhões, pentalhões de átomos. É um átomo só. É átomo de carbono, é átomo de hidrogênio, é átomo de nitrogênio, é átomo de azoto, é átomo de oxigênio, é uma porrada de átomos. O nosso corpo fisiológico, tá, ele é composto de átomos. Esquece a célula, esquece tudo. E a célula, tudo passa de átomo, tudo é átomo, é a fonte de energia. Mas eu volto a perguntar, se tudo estava correlacionado e eu mudar um spin, eu não vou mudar o spin de todos os elétrons? Todos nós, cara. E aí tu entra em colapso. Não seria só. Pois é, mas e aí? Eu não consegui associar ainda como isso Afeta. Muda a polaridade. É que nem ele falou assim, imagina, tem uma bateria. Tu muda os polos. Sim, o potência. Dá um estouro, cara. Queima, fica lá, para tudo. Mas como é que essa história do Mago Negro não funcionou? Quer dizer que eu tô perguntando, não sei. Aí fica Não, mas eu não tem resposta. A resposta é muito simples. Mas ele O que fala a visão oriental? Que tudo não está correlacionado a uma. Nós não somos parte de um todo. Então essa unidade, também conhecida como consciência cósmica, ou Deus, Ele é que administra. Ele é que não permite que as coisas se resolvam. Porque, na verdade, tudo são partes dele. Então ele, como corpo biológico de tudo isso que existe, ele sabe muito bem como manifestação. Por isso que Deus está em tudo. Porque assim que se por um acaso quiser mudar um espinho, essa contagem regressiva que se costuma maneira. Sim. Se não for da vontade dele, não nada vai feito. acontecer. Nada feito. Por isso que qualquer tipo. Não vai afetar nem o Mago Negro, né? Não afeta o Mago Negro, mas o Mago Negro vai vir borrar. Exatamente. Por isso que eu digo assim, ó, ninguém, o doutor Lacerda dizia isso, é uma temeridade você realizar um trabalho espiritual sem a companhia espiritual de Deus. Os guias têm que estar junto contigo, tu não pode fazer nada sozinho. É isso que eu me refiro em relação aos terapeutas que estão aí fora. Os caras estão tentando entrar em apometria. Hoje em dia apometria com o neurônio de apometria, o pessoal já sai fazendo apometria, né, cara? Os caras já estão chutando a apometria, já estão achando que contagem de pulso, tu entra lá numa zona lugareira e detona um castelo medieval no Mago Negro. Não é assim. Sem muitas vezes pedir proteção espiritual. Entender que nós não somos nada sem a atitude da espiritualidade. Por isso que é importante ainda para nós o processo mediúnico. Vai chegar um dia que ninguém vai dar mediunizado, mas esse dia vai demorar muito. A gente precisa do acompanhamento espiritual. A gente precisa da interferência espiritual. Nesse livro dos pretos, ele pergunta se a mediunidade é um resgate de karma, né? Sim. Se ela é um tipo de um castigo entre parentes. Sim. E tu viu que a resposta dele é legal? É uma bênção, né? Uma bênção fazer isso. Porque todo mundo diz que o cara tem identidade está resgatando alguma coisa da mediunidade. Porque hoje em dia, em relação, voltando a falar da apometria, hoje em dia o pessoal se preocupa com a técnica apométrica. Eu quero aprender técnica, eu quero entrar para as mandalas quânticas, eu quero aprender isso, Então eles acham que por si só já estão munidos de ferramenta que lhe darão seguridade para realizar um trabalho assim. E tu vai mexer com alguém que não está nem nessa frequência, está nem nessa dimensão aqui vibratória, está numa outra dimensão, que tu nem enxerga o cara. Ele te enxerga, mas tu não enxerga ele, cara. Muitas vezes realizando coisas que não é da vontade do Pai. Tudo tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Porque o Pai, nós somos partes do Pai. Nós somos como átomos do próprio Pai. Por isso que nós somos centelhas divinas. Nós somos deuses, como dizia Jesus. E a física quântica traz um entendimento muito grande em relação a esses conceitos que já estão pela visão oriental há milênios, muito antes de Jesus já está sendo ensinado. E agora a gente está aprendendo através da física quântica para ver o quê? Não quisemos aprender em cima de meditações, em cima de misticismo. Então vamos para a física quântica, vamos para a ciência. Então a ciência vai te provar isso aí. Isso é muito interessante, cara. Então
não muda o spin dos elétrons de todo o universo, porque a consciência cósmica, esse corpo que fornece, porque é o próprio corpo de Deus que fornece essa partícula, ele é aqui. Isola os que os eventos são nele. Deus não é uma parte do universo. Deus é o universo. É mais fácil, né? Agora sim, né? Mas eu sei, é difícil. Porque é complicado. Eu já sabia, né? Ó, na vida cotidiana não percebemos essa unidade de todas as coisas. Não esqueçam do título, né? Que a gente está estudando. Na nossa vida cotidiana a gente não percebe a unidade de todas as coisas, pois dividimos o mundo em objetos e eventos isolados. Ou seja, a nossa realidade é relativa. É ou não é? Por exemplo, você vai sair de carro, você vai passear de carro. Isso é um evento isolado. Muitas pessoas, principalmente a maioria nesse planeta, não percebe que Deus está em tudo. Porque os eventos são relativos. A pessoa não enxerga como um evento absoluto. Isso os místicos fazem. Os grandes mestres, eles são calmos, tranquilos, eles não têm medo da morte. Jesus morreu, cara, ele foi para a cruz, rindo. Buda morreu, se eu não me engano, morreu de câncer, rindo. Tranquilo. Isso aqui é parte dele, eu sou parte dele, meu corpo é parte dele. Os caras alcançam um estágio de samadhi, de êxtase, em que para eles não enxergam mais o bem e o mal, essa dualidade. Não é muito bem e o mal. Porque uma mão segura a mão. Exatamente. Então, tudo para eles é pequeno. Enfrentamos com sucesso o nosso ambiente, mas não é uma característica fundamental da realidade absoluta. O que ele quer dizer? Que às vezes esse isolamento do todo nos ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia, somente no mundo que a gente está agora. Mas ainda assim, isso não é uma visão do todo, é uma visão parcial. Muito interessante. Esses conceitos aqui de Capra, que eu estou lendo, tá? Do grande Capra. Veio em 75 ele já falava isso aí. O nosso intelecto elabora conceitos afeitos à discriminação e à categorização. Isso é Maya, isso é ilusão. Porque a gente tem a mania de categorizar as coisas, né? Colocar as coisas em categorias, né? É a famosa dualidade, né? O bem e o mal, o bom e o ruim. O julgamento. Pré-julgamento. Exatamente. Tudo isso é Maya. Tudo isso é ilusão. Tá? Por isso que é Dharma. Maya. Maya é o contrário de Dharma. Tá? O alvo principal das tradições místicas orientais é o de reajustar a mente, centrando-a e arquitetando-a através da meditação. Só na meditação é que nós, aos poucos, a gente vai retomando o conceito do todo. Só na meditação. É só silenciando. Porque enquanto a mente estiver funcionando no bem, enquanto a gente estiver individualizando, enquanto a gente estiver categorizando as coisas, tem que silenciar, tem que entrar para dentro. Tem que se interiorizar. Senão, por isso que a nossa raiz é aqui oriental. Tem que buscar isso aí. Por isso que eu amo o orientalismo. É isso aí. Tá? Na verdade, traz verdades que já são muito antigas. Muito antigas. Tá? Esse aqui eu já li. Tá. Bom, vamos para uma outra parte agora. Vamos estudar agora a questão de um fenômeno que ocorre muito interessante no átomo. Então, tudo entendido já o que é átomo? Tá? É a dualidade partícula-onda. E a variação do tempo igual a zero, ou seja, posição instantânea. Rapidamente colocando para vocês, acontece um fenômeno atômico no átomo muito interessante. O primeiro é o seguinte, que esse elétron, tá, quando estudado,
e foi feita algumas pesquisas, se chegou à conclusão que esse elétron ele é uma bolinha ríspida e dura. Foi chamado de partícula. Porém, também se notou que além de ser uma partícula, esse elétron ele também é uma onda. Foi feito o seguinte experimento, olha só que interessante, pessoal. Estão vendo mais ou menos lá? Bom, o que foi feito aqui? Foi colocado um anteparo fotográfico aqui e foi colocado uma pequena fenda, ok? E foi jogado luz, fótons, elétrons para dentro dessa fenda aqui, ok? Numa posição em linha reta. Qual é a tendência desse elétron, se ele é uma partícula? Onde é que ele tem que se posicionar nesse anteparo fotográfico aqui? Também numa linha. Vocês não concordam comigo? Só que não foi isso que aconteceu no teste. Ele se espalha. Aí os físicos. Como é que é? Começaram a coçar a cabeça, não estamos rindo. Se não é uma bolinha rígida, ele tinha que seguir reto. Como é que ele se falou, mano? Os caras estudaram, por entender que esse elétron também, porque eles já tinham visto que ele é uma partícula, ele também assumiu uma característica de onda. O efeito que joga aquela pedrinha na água, o que acontece? Mas como se isso aqui é algo rígido, se eu jogar na parede uma determinada força e velocidade, ela vai se chocar no determinado ponto da parede. Como é que isso aqui pode se espalhar se é um objeto duro, ríspido, tem uma forma, um volume definido? Como é que pode? Quer que explique? Não. Explica o porquê disso aqui. Isso foi postulado por Niels Bohr, rechaçado por Einstein, em brigas homéricas que eles tinham lá, tá? E está postulado até hoje. Nenhum físico conseguiu derrubar isso aqui até hoje. Ora se comporta como onda, Ora tem forma, ora não tem. Aí eu pergunto para vocês, entenderam? Como o elétron se comporta quando não estamos observando? Não, bipolar não. Ou ele olha, ou é um ou é o outro. Ele está observando que não tem usador. Não tem como saber, então tem que observar. Ele é hora particular. Então, como é que pode? Aí, disso aqui, ó, é que surgiu a famosa frase de Einstein. Deus não joga dados. Então a briga que ele teve com o Niels Bohr. Isso aqui é jogar dados. Isso aqui é jogar. Deus não joga dados. O Niels Bohr, olha, se joga dados eu não sei. Só sei que é assim. Pode fazer os meus testes lá no Iwai, depois hora ele era partícula e hora ele era onda. Hora ele era partícula e hora ele era onda. E quando eu não estou observando, como é que ele se comporta? Ele está olhando ele. Mas daí os caras chegaram na seguinte conclusão: da importância do observador nos efeitos quânticos. A interdependência, a interconexão do ser humano com a matéria. O ser humano, no mundo atômico, para ele medir um fenômeno, ele tem que observar. Acabou com a física clássica de Newton. Porque a física clássica de Newton, ela media forças, né? Media eventos aqui fora. Se eu e o Edgar estamos caminhando a uma determinada velocidade, a uma determinada distância, quanto tempo nós vamos se chocar? Isso é coisa de Newton. Só que na quântica, as coisas já mudaram de figura. Por isso que é conhecida a nova física, que veio para quebrar o Newton, né? Inclusive com Einstein também. Tá? Então, a importância do observador nos efeitos quânticos. É uma loucura, né? Isso acontece até hoje. Os caras não sabem por quê. Os caras já quebraram elétron, já descobriram, fizeram testes milionários em fibras óticas, né? Que eles usam.
alemães fazem muito, não ia falar. Tem aquele túnel de aceleração. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Niels Bohr praticamente postulou isso aqui sem muitos recursos de prática, né? Ele não tinha muito laboratório, né? Ele era mais na caneta mesmo. Olha só. Que nem Einstein. Einstein não tinha um telescópio para medir a velocidade da luz. Ele não tinha equipamento. Como é que ele chegou? Que conclusão ele chegou? Que a luz tem uma velocidade de 300 mil km por segundo. Tudo, tá? Matemática, né? Tá? E uma outra coisa que acontece é o seguinte no elétron. Olha só. Quando esse elétron aqui ele perde energia, ele é ionizado, tá? Ele decai uma órbita, que a gente chama, tá? Ele decai. Uma órbita mais baixa. Ok? No campo da atmosfera? Isso. Sempre ao redor do átomo. Quando ele perde energia, aí ele emite um fóton, uma partícula de luz. Tá? Só que tem um detalhe. Esse desenho aqui que eu fiz, tecnicamente ele está incorreto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a posição que o elétron decai, você nunca sabe. É que não só sabe a velocidade ou a posição. É o princípio da incerteza. Isso tem certeza. Porque, na verdade, você não sabe. Ou tu sabe quanto é outro. Tá? Aí que tá. Ele decai numa órbita, mas quando ele perde energia. Perdeu energia, ele cai para uma órbita mais baixa. Aqui está o núcleo, aqui está uma e aqui está outra. Ele perdeu energia, ele cai para uma órbita mais baixa. Só que você nunca sabe aonde. E uma coisa que Niels Bohr postulou, que aí o Einstein falou tudo. Que essa velocidade de decaimento do elétron, ela é infinita. Ele some aqui e reaparece numa outra órbita que você nunca sabe como. Ele dá um salto. Isso é o salto quântico. Ele salta de uma órbita para uma outra órbita. Mas só que de uma forma instantânea. Eles chamam isso de variação do tempo igual a zero. E numa posição, tu não sabe aonde, só que também de forma instantânea. Como é que explica isso? Ele atravessou o espaço. Ele não atravessou o espaço aqui? Ele não pulou de um espaço da órbita do núcleo do átomo para uma outra órbita aqui? Como é que ele pode fazer? Como é que eu posso sumir aqui e reaparecer num outro lugar de uma forma instantânea? Um delta T igual a zero. Esse é o salto quântico. Lá no primeiro vazio eu vi achando que falar. Que muita gente fala em quântica, ninguém sabe o que é quântica. Por isso que quando fala em mandalas quânticas, primeiro tem que saber o que é quântica. Se não saber o que é quântica, não fala besteira. Tá? Isso é só uma premissa, tá? Não se dá muito de átomo. Só que o importante é que não adianta nem questionar isso, porque os físicos fazem isso até hoje, mas não conseguem derrubar esse postulado. Porque é um postulado de Niels Bohr que até hoje ninguém conseguiu. O que acontece? Até pouco tempo, eu demonstrei, foi feito uns testes com fótons, tá? E se comprovou que realmente a velocidade de decaimento ela é instantânea. Como é que pode um objeto, né, cara? Isso não é um transporte da Enterprise, vocês estão dizendo? Isso é diferente da Enterprise, daqueles. O cara desagrega a massa e agrega de novo a massa num outro local lá próprio para o transporte, né? Isso aqui não, cara. Só que isso acontece com os nossos elétrons. Está acontecendo aqui agora. Como é que eu não desintegro? Como é que ele é sólido? Como é que ele é onda? Como é que está se comportando as partículas do onda? Está acontecendo agora, cara. Cara, só pode ter a manifestação de uma inconsciência. Por que Deus fez isso, cara? Por que ele promoveu essa incerteza, né? Que, cara? Isso foi uma sacanagem cósmica, né, cara? Cada Deus não busca mais dele? Pô, cara, Deus joga dado, bicho. Deus gosta de blefar, né? Que é o jogo do blefe, né? Pôquer, né? Vai gostar de pôquer assim lá no paraíso, né, bicho? Não, vai arrebentar com o cara.
Por isso que a física quântica, muito bem colocado, ela foi batizada física das probabilidades, a física das possibilidades. Nada no universo é certo. Tudo no universo é incerto, é probabilístico. E só toma uma probabilidade mais certa quando alguém está no evento, quando alguém está observando o evento. Por isso da importância de nós, que somos seres também quânticos, um corpo quântico, numa alma quântica. Por isso que a importância de nós estarmos junto com os eventos. A questão da continuidade. Não adianta eu pegar um livro. Não adianta eu pegar um livro apenas e lê-lo, ler um monte de teorias e não realizar ele. Eu tenho que estar junto, estar participando com ele. E senão a coisa não anda. Tá, pessoal? Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Ó, as partículas materiais, ó, quando elas estão isoladas, são abstrações, que suas propriedades só podem ser definidas e observadas através de sua interação com outras partículas, ou seja, interdependência. Se você pegar essas partículas e separá-las, não presta para nada. A importância de que cada um fazer a sua parte, mas ainda assim dentro, digamos assim, de um fenômeno de probabilidade. Você não pode dar certeza de nada. Você sabe que elas estão aqui, mas você não sabe como elas se comportam. E o comportamento delas está ligado diretamente ao observador. E hoje em dia já não chamam nem de observador, chamam de participante. O cara participa do evento. É muito louco. Que vai acontecer independente de qualquer situação, ela vai acontecer. Dependendo da tua vontade, Deus age dessa forma. Então assim, ela está aqui. Quando tu decidir observar e participar, não é só observar, e participar, por isso que Deus tem, por isso que ninguém se perde no universo. Ninguém se perde, não existe ovelha que se perde. Segunda morte, que os caras chamam. Segunda morte é quando o cara pega pelo espírito, permanece, né, num corpo espiritual superior. Isso é segunda morte. Morte, o que é morte? Não tem nada nada, é tudo se transforma. Bom, a partir daqui, vamos traçar então um paralelo, tá? Vamos tentar traçar um paralelo. Vamos pegar novamente aqui o universo, tá? E vamos tentar concluir esse nosso estudo de hoje. O universo. Vamos pegar novamente cada evento, cada ponto, cada coisa que existe no universo, tá? E eu coloquei aqui. O primeiro ponto eu batizei de átomo. O segundo, o terceiro, aqui cometa, o homem, os arcanjos, o animal, o inseto, a pedra, o cristal, o oceano, as cidades, os rios, as casas, ou seja, né? A gente está falando de coisas, né? Por incrível que pareça, para os orientais, tá? E hoje também para os físicos, isso tudo não passa de uma teia interligada, tá? Onde Brahman é o fio unificador da teia cósmica. Brahman é o solo último de todo ser. Ou seja, todas essas coisas aqui estão interligadas por uma teia cósmica. É o princípio da unidade. Talvez ficaria melhor o princípio da unidade em todas as coisas, não de todas as coisas. E tudo está ligado à vontade de uma inteligência cósmica, uma consciência cósmica. Por isso que se tu está numa determinada galáxia, por vontade dele, pode estar na outra. É aquela coisa assim, ó, por exemplo, assim, eu aprendi isso, se eu não me engano, foi no livro Entre o Céu e o Inferno, a Gênesis de Kardec. Tem uma
interessante. Aqui tem uma pessoa e aqui tem outra, tá? E aqui tem um grande campo. E aqui está a linha de chegada. Essa linha de chegada é a felicidade plena, tá? É a conquista interior, evolução espiritual, chame como queira, tá? Só que tem uma diferença. Esse cara, ele vai ter que percorrer essa caminhada de a pé. E esse cara aqui tem asas. O campo de visão desse cara aqui é um campo de visão limitado. Já esse cara aqui que paira, o campo de visão dele, ele é muito mais ampliado. Então esse cara aqui sabe das coisas que ele vai ter que passar. E sabe, junto com esse, que tem uma linha de chegada. Mas ele tem uma amplitude maior de tudo que ele vai passar. Ladrões que ele vai ter que passar, dificuldade, enfim, tudo. Só que esse cara aqui, esse coitado aqui, tem um campo de visão muito menor. Porque ele enxerga na horizontalidade. Esse cara aqui enxerga mais na verticalidade. Então é mais ou menos a relação de Deus para conosco. Deus tem uma visão cósmica de todos os. Ele sabe de tudo. Ele conhece todos pelo nome. Ele conhece todos, tudo que acontece. Toda mona nova, todo espírito novo que está se criando, todo espírito que está se transformando em anjo, em arcanjo. Ele sabe todos os planetas, ele sabe, ele conhece os nomes, todas as galáxias. E isso que esse nosso universo, que a gente chama de reino natural, ele, segundo a ciência, está em expansão. Estão sendo criadas mais e mais e mais galáxias, mais e mais e mais coisas no universo, onde mais e mais e mais eventos se processam. E ele, Brahman, tem conhecimento de tudo. Para nós, o tudo é algo ainda probabilístico. Mas para ele é absoluto. Mas a gente só precisa do farol para andar 1 quilômetro, né? Ele vê a expansão de tudo. Então, só preciso de um farolzinho para me andar 1 quilômetro. Então, vamos nessa. É difícil. Por isso que às vezes a gente acha que é uma coisa, né? Tudo é para melhor. Isso é para fazer pensar. Porque muitas vezes uma caminhada, quando chega aqui numa caminhada, isso aqui tá uma droga, que dificuldade. Não vou sair dessa encruzilhada. Mas a linha de chegada está aqui, tem muita coisa para passar. A visão dele é a visão dele. Mas cada tropeção é um aprendizado. Com certeza. Tá? Isso é muito interessante, né? A conclusão do místico na meditação profunda diz o seguinte, ó. Onde existe uma dualidade, um pode ver o outro, sentir o aroma do outro. Mas onde tudo se tornou um único ser, então quem por meio dele pode ver, sentir o aroma e sentir o sabor. Isso está numa literatura hinduísta muito antiga, que são os Upanishads. Eles vão ainda muito além dessa interação do observador com os objetos quânticos. Eles dizem o seguinte, que numa meditação profunda, você se sente como se fosse o próprio todo. Onde para você não há mais distinção dessas coisas. É como se você fizesse parte dessa teia cósmica de interação. Por isso que dá importância da meditação. As instâncias de Dzyan, por exemplo, elas foram alcançadas através de muita meditação profunda. A instância de Dzyan, que simplesmente é a base de toda a doutrina teosófica de Madame Blavatsky, na verdade foi tirada de meditações. O que a ciência hoje está descobrindo, engateando ainda, isso na meditação já é assim. E um dos mestres da antiguidade chamado Chuang-Tzu, que foi um dos, não digo mestre, tá? Mas um dos grandes iniciadores de Lao Tzu, foi Chuang-Tzu, tá? Ele diz o seguinte, olha que interessante,
num processo de meditação profunda. Para nós é complicado entender isso aí. Para nós é muito complicado de entender e aceitar isso aí. Mas olha só. Minha ligação com o corpo e suas partes é dissolvida. Meus órgãos de percepção são postos de lado. Órgãos de percepção, visão, audição, paladar, olfato. Assim, tendo abandonado minha forma material e dado adeus ao meu conhecimento, torno-me um único com o grande impregnador. Eles... Desculpa, que eu tenho que dar um curto lá, você dá uma mensagem lá. Tá, vai lá. É um curto-circuito lá. Então ele chama de Deus, Brahma, como grande impregnador. Ou seja, tudo que existe aqui está impregnado por Brahma, está impregnado por Deus. Tudo que tem aqui está impregnado por Deus. Ele chama de Deus como se fosse grande impregnador. Interessante esse termo, essa colocação. A isso denomino sentar e esquecer todas as coisas. Ele já passou. É o zazen, né, dos japoneses, né? É meditação. Esquecer não é não fazer nada, não é isso. Daí surge o misticismo do Wu Wei, né? Que é o agir pelo não agir. Não é não fazer nada. Ah, vou ficar sentado então. O negócio é não provocar mais karmas. Então vou ficar sentado só meditando. Não é isso. Não é isso. É o ser integral, né? O ser integral é aquele que busca um isolamento, mas também que se relaciona. É o isolar-se e o relacionar-se. A Matiz fala muito bem disso. Mas a meditação é uma ferramenta milenar que Jesus fazia na época dos seus discípulos, quando ele se isolava para o mar. O que ele fazia? Ficava só orando em penitência, nada disso. Ele ia meditar. Até porque ele foi iniciado pelos essênios. Os essênios eram frugais e altamente meditativos. A cultura essênica era de frugalidade e muita meditação. Então, quando ele se sentia desvitalizado, cansado, o mestre, o que ele fazia? Deixava os discípulos, agora aqui, parto eu. Ele ficava horas e horas e horas meditando, tentando entrar em conexão com a teia cósmica, tentando entender quais eram as vontades dessa teia cósmica, dessa consciência cósmica, em relação às probabilidades de solução. Em relação às probabilidades da solução, o que a teia cósmica quer de mim? O que o Cristo planetário, Gaia, quer de mim? O que Deus quer de mim? Então a pessoa não adianta, no meio do barulho não adianta, bicho. Tu tem que, não adianta ler um livro, agora eu já sei. Não. Livro é intelectualidade, conhecimento. É o que busca. A oração é um meio muito interessante de você se conectar e se acalmar. Mas você só conhece a si mesmo numa meditação, silenciando a si mesmo, senão não vai. Tá lá? Não, eu que quando tu fala dessa teia, teve uma das aulas que a gente teve, não me recordo, que tu deu um exemplo do que a gente faz aqui pode atingir o Japão. É mais ou menos isso. Já ouviu falar na história da borboleta? No voo da borboleta? Um bater de asas aqui pode provocar um tufão lá do outro lado do mundo. Então é mais ou menos isso, né? Não, é isso. A interdependência, a interconexão. Por isso que eles sempre falam nos nossos guias, né? Enxerguem, cada consciente que vocês vão atender, enxerguem o próprio espelho. Faz esse teste. É a tua imagem que está ali. Pô, essa pessoa é chata. Se a pessoa fala demais, é a tua imagem. Se você não está suportando essa pessoa, é porque a personalidade dela reflete a tua personalidade. Então, é esse tipo de coisa que é muito simples e muito difícil de fazer, que a gente está tentando passar para todos nós, inclusive para mim, claro. É enxergar no próximo a si mesmo. Por isso que Jesus disse. Você se lembra do estudo do taoísmo, do último estudo de taoísmo que a gente fez aqui? A verdadeira ética, o caminho da verdadeira ética, foi aquele que, acho que vocês não estavam aqui. Qual é o texto que melhor resume a ética? A melhor ética
para se comportar hoje na sociedade? Amar ao próximo como si mesmo. E a verdadeira mística, a horizontalidade, a ética, para poder se comportar com as pessoas, amar ao próximo, para amar ao próximo como. E a mística, a verticalização a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como. Aí está toda a lei. Está na Bíblia isso. E perguntar qual é, mestre, qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, verticalização, e ao próximo como a si mesmo, horizontalização. Então está aí a mística e está aí a ética. Está aí toda a lei. Toda a lei de Moisés, todas as outras leis, tudo se resume nisso. Amar a Deus e amar ao próximo como. Não é amar ao próximo só. Amar ao próximo como. Então é como se fosse um espelho mesmo. É como fazer por ele o que tu gostaria que ele fizesse por ti. Isso que é complicado. Se dissesse assim, não, amo o próximo, cara, amar do teu jeito. Se o cara é masoquista, não é bom amar como ele gostaria de ser. Mas daí o masoquismo não ama, né? O masoquista não ama, né? Como não? É uma forma de amor. Tá bom. Tem que meditar sobre esse assunto. Eu vou ter que editar Eu sempre isso. digo, é fácil tratar as pessoas do lado das pessoas como tu gostaria de ser tratado. Assim eu digo até para um colega em questão de tratar os idosos ali. Aí depois eu penso bem, eu digo, não, vai que ele possa ser maltratado, né? Isso. Vai que ele é maltratado, é linda. Mas essa interpretação vai mais a fundo, porque tu tem que ver se a pessoa está fazendo uma coisa errada e tu não quer falar, porque eu acho que, né? Sim. É chato falar. Mas tu tem que pensar assim, bom, se tu está fazendo uma coisa errada, eu gostaria que alguém viesse te avisar, né? Não falando, claro, interpretado, depois então faça isso, fale, porque amar não é só ir lá dar amor, dar carinho. Eu falo. Puxa a orelha também, tem que dar aquela. Eu até falo mesmo. Claro, amar é instruir, claro. Eu só me comporto aqui nas palestras, mas lá eu não consigo fechar a boca, eu mais falo que dirijo. Eu não sei, não sei o que é As isso. pessoas acham que amar o próximo é aquela coisa, eu penso que amor, eu penso que é só, né? Ficar Não, exatamente, ficar babando, não com tem nada a ver. carinho, não, amar é puxar a orelha mesmo, tu vê que a pessoa tá. O maior exemplo é a mãe. Bem dizem, até o Chico Xavier que falou uma vez, não vale muito mais do que um sim. Às vezes é. Vale muito mais do que um sim. Porque quando tu diz não por uma. Preciso de um favor, preciso de uma ajuda. Dependendo, né? Obviamente. Né? Aí o cara diz não, tu precisa fazer sozinho, precisa aprender. Dá o peixe ou ensina a pescar. É essa mesma correlação. Exatamente. A pessoa precisa aprender que ela muitas vezes precisa daquele stop, né? Uma mania de o Davi me ajuda, então eu vou lá que o Davi me ajuda e pronto, o Davi me ajuda. Mas aí muitas vezes ele precisa, Aí se alguém te procura, tá, meu, me ajuda. Aí o que tu vai fazer? Se eu sou uma pessoa moral, eu vou ajudar. Pô, mas como é que eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu no lugar dele, tô vendo que o cara é um cara preguiçoso, o cara só quer tudo nas mãos. Como é que eu gostaria de ser tratado? Vai na luta, vou te orientar, vou te mostrar a vara, vai testar. Sacou? Então, dessa forma, esse tipo de ajuda que eu precisaria. Então, de uma certa forma fica mais difícil, mas fica mais fácil também. Fica mais difícil para realizar. Porque às vezes o outro lado só quer socorro, só quer batalhas. Muitas vezes essa palavra. Mas eu acho que isso vale muito mais para amizade do que para qualquer outra situação. Eu acho. Na amizade tu consegue dizer o não e não ofender e não magoar. Quando tu tem intimidade. tu te ofende. Não, mas eu não é nem. Na realidade eu estou falando assim, quando tu é amigo de alguém, quando tu confia nessa pessoa, se a pessoa te disser um sim ou se te dizer um não, tu não vai te ofender, tu não vai te magoar, nem ela. Porque eu acho que sempre nas duas partes tem que ficar bem. Isso é uma coisa, pelo menos mas sempre eu acho que as duas partes têm que ficar bem. Então, quando tu diz um não, como tu comentaste, quando tu diz um não, e dependendo da maneira que tu diz esse não, eu acho que tu mesmo que vai te sentir bem. O que é o bem? O que é o ficar bem?
Essa pessoa no momento não fica bem, mas depois ela vai refletir naquilo ali, Sim. e aí ela Não, vai- com certeza. Mas Tem um o tratamento que da acontece? consciência, né? Mas quando tu Tem tem um tratamento da esse consciência. grau de. Eu acho que tu tem que ter até um carinho. Pelo menos eu acho. Eu acho que tu tem um jeito. Eu acho que tu tem um jeito. Tem que ter jeito, mas Eu- tem que ter eu acho consciência que- que existe a reação. Né? Pode existir uma Viu? reação positiva ou negativa. Evidente, né? Mas, É mas aí- ação e mas- reação. ação e Então, do reação. jeito que tu vai Mas dizer, vale- tu pode. Mas vale a tua intenção mesmo, porque até porque tu sabe que pode De existir aprendizado. reação. Agora tem uma parte desse não aí que é mais complicado. Tu dizer pra uma pessoa, Davi, não. É até fácil pra ti, apesar de que tu sabe que pode ter uma consequência. Ele pode não aceitar no momento, mas ele tem, né? O tratamento de consciência exatamente. para refletir sobre aquele não. Agora, não é fácil tu dizer não pra ti mesmo, pra si próprio dizer não. Essa parte Eu acho que tu tem que ter um jeito Eu- até de ti. Eu tenho Eu quero dito, reflexo. eu reflexo. eu tenho dito não pra mim mesmo, sabe? Às vezes eu fico assim, pô, mas por que eu estou dizendo não pra mim? Será que eu não me considero não? Não, Às mas vezes eu isso é uma questão de aprendizado. Mas isso já é iniciação. É, exatamente. Se a É uma própria- questão de Eu aprendizado. tenho dito não. Eu já disse, eu não, de todos os meus não, eu não vou falar do não. Eu disse não fumo mais. Eu disse pra mim. Mas no começo eu olhei pro cigarro e disse, mas pra quê? Por que não? As pessoas têm a hora certa pra morrer. Eu não vou morrer de cigarro. Espera só um pouquinho. Eu tenho, entendeu? Eu tenho a minha. Quando eu morrer, eu vou morrer, já está predestinado, né? Eu vou morrer de alguma coisa. De repente não tem nada a ver com cigarro. Tanto que o meu sogro morreu de câncer no pulmão e nunca fumou. Eu mesmo disse pra mim, por que eu estou dizendo não? Mas eu disse não, digo, chega. Eu já disse não e está dito. Olha aí, mas é uma luta constante. Uma discussão Eu digo entre é uma si luta próprios. constante. Não é fácil, Os né? gêmeos É. Mas às vezes esse câncer no pulmão que ele contraiu, provavelmente são toxinas do tabaco de vidas passadas que ele utilizou tudo demais. Né? Olha, tem explicação. E fica vibrando, tá vibrando no meio espírito, né? Tem uma A minha explicação. irmã morreu de câncer, né? Generalizado, começou, eu sei, terminou no pulmão, mas ela não fumou também, não. Aí é questão kármica, né? Já está contraindo lá no DNA do espírito. Não é nem do corpo físico. É que nem eles dizem, ela fumou até 70 anos e morreu de outra coisa. Morreu de, sei lá, susto. Né? Não morreu de doença, morreu atropelado, sei lá. Não morreu de doença. Né? Vamos ver, fumou até 70 anos, mas daí na próxima, daí já vai vir de criança, ele já vai nascer com bronquite, com asma, e vai uma vida inteira, e vai As consequências. Quer concluir, Edgar? Quer concluir? Não. Tem que passar a mensagem personagem para mim, né? Ah, tá. Então tá. É isso aí, pessoal. Então, olha só, o místico ele vai muito mais além do que essa relação do observador com os objetos quânticos. Ele diz o seguinte, que no momento que, meditando profundamente, claro que isso se adquire com muita prática, e nosso caso, ocidentais, muito agitados, talvez fique só para outras vidas, tá? Chega um determinado momento, segundo esses dois textos, é como se você se transformasse na própria teia cósmica. Você retorna tanto a sua unidade ao todo, que você já não diferencia mais os aromas, você não diferencia mais nada. Você se torna tudo isso aqui. Você se torna esse universo de probabilidade. A Boca Viajar uma vez, lá atrás, me ensinou uma coisa que ele disse mentalmente para mim, assim, ó, o universo é um mar de probabilidade. O universo é um mar de possibilidades. Não existe certeza no universo. Mas isso lá atrás, hoje eu entendo o que significa realmente. Ou seja, não existe certeza em todos os sentidos. Hoje nossa família está em 18 pessoas aqui. Vai crescer, vai crescer. Vai ser sempre assim. Não. Isso é uma possibilidade, não tem certeza. Nada está. Hoje estamos com 18, amanhã pode estar com 7. Hoje estamos atendendo 30, amanhã podemos estar atendendo 20. Então as coisas oscilam demais. É como se fosse a própria vontade do Pai, né? Que a gente estivesse sempre nesses ciclos e ritmos, vivendo esses ciclos e ritmos de possibilidade. É como se fosse que as outras não são vinhas. Alguns dias estão mais altos, outros estão mais baixos. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Bom, encerrando então, eis aí a apreensão final da unidade de todas as coisas. Tá?
A apreensão final de todas as coisas reside nisso. Quando você se torna uno com o Pai. Só que, claro, isso é uma, digamos assim, é uma constante na incerteza. E realmente chegar a um grau de mestrado, de mestres, como esses caras têm chegado ali, ó, os que estão ali, principalmente o nosso grande modelo e guia da humanidade, realmente tem que. A Matiz diz que nos planetas em que Jesus vivenciou já não existe mais. Para ver como ele é antigo, essa caminhada. Tá? Então tá, pessoal, muita luz, muita paz, espero que tenham gostado. Próximo encontro desse livro, próximo capítulo, né? Sobre os paralelos, a gente vai falar sobre além do mundo dos opostos. Aqui entra muito texto de Lao Tzu, do taoísmo, tá? Que faz muita convergência com tudo isso. É muito interessante tudo isso e a gente vai. Depois disso tudo eu vou disponibilizar o livro na biblioteca, se vocês quiserem ler, é um livro muito acessível, muito interessante. Pode falar. Davi, aqui pelo menos na biblioteca só tem um livro de Lao Tzu. Aqui? Não, aqui não tem livro. Não tem. Não, aquele livro que não. fala sobre taoísmo? Taoísmo. Não, porque eu tenho os dois livros eu uso para estudo. Né? Tá bom, pessoal? Muita luz então, muita paz.